E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informações. E eu quero comentar com vocês sobre as últimas notícias do governo, que entrou com uma ação no STF, através da sua AGU, contra a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, que suspendeu por prazo indeterminado o juiz de garantias. Então a AGU, que serve ao governo do presidente Bolsonaro, entrou com essa ação para que o juiz de garantia volte a funcionar normalmente. Olha, ele fez uma defesa tão grande do juiz de garantia que parece até que quem escreveu a defesa foi o próprio Toffoli ou o Rodrigo Maia. Meu amigo, o negócio é muito interessante. Então, vem comigo que eu vou deixar todos os detalhes aqui para você, ok? Mas deixa bastante curtida, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Ok, olha eu aqui de volta com vocês. Então vamos adentrar isso daí, independentemente se você gosta ou não do que eu estou dizendo aqui para você, eu quero já deixar você ciente de uma coisa. Hoje eu peguei o telefone e entrei em contato com vários setores da AGU. Sem mentira nenhuma, umas 10 ligações eu fiz, conversei com o Ascom, conversei com a assessoria de imprensa, conversei com todos os setores para entender a origem da decisão, né, que partiu da AGU para o STF. E todos eram unânimes em dizer para mim uma coisa: a AGU serve ao governo Bolsonaro. E é verdade. O André Mendonça, que é hoje o chefe da AGU, da Advocacia Geral da União, ele serve diretamente ao governo Bolsonaro. Tanto que duas foram as pessoas diretas responsáveis para aconselhar o presidente Bolsonaro a ir contra o pensamento de Sérgio Moro. Que Sérgio Moro disse para o Bolsonaro, não ao juiz de garantia. E mandou orientação por escrito para o presidente. Por favor, vete o juiz de garantia. E o presidente foi aconselhado por André Mendonça e pelo Jorge Oliveira, né, o famoso Jorginho, parceirão aí do Dias Toffoli. Dias Toffoli que anunciou, saiu em todos os jornais, que aconselhou, disse ele, não sei se diretamente ao presidente ou se diretamente ao Jorge Oliveira, mas eu aconselhei dizendo que é factível o juiz de garantia. Como todos vocês sabem, juiz de garantia que levou o Brasil a pressionar o presidente, né, contra essa situação, e o presidente apareceu na internet e disse, a decisão é minha. Não teve esse negócio aí de dizer que eu iria vetar, isso é mentira do Congresso. O presidente defendeu e depois disse, eu escolhi. Se não sair bem, depois você não vota em mim. Então o presidente Bolsonaro demonstra que está determinado a fazer o juiz de garantia funcionar. E cai as narrativas no Brasil que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o juiz de garantia para ser derrubado pelo STF ou depois traria algum prejuízo para o Congresso. Por quê? Porque o presidente não apenas sancionou, como agora manda o seu AGU, André Mendonça, entrar com uma ação no STF para derrubar a decisão do Luiz Fux. Pois logo que Fux deu a sua decisão, né, dizendo o seguinte, eu suspendo por tempo indeterminado o juiz de garantia, né, peitando diretamente a decisão do Dias Toffoli, que tinha dado um prazo de 6 meses, né, de 180 dias. Então o que é que acontece? O Lewandowski se pronunciou dizendo, olha, isso aí que o Fux fez vai contra o Congresso e vai contra e está desrespeitando o presidente Bolsonaro, que sancionou o juiz de garantia. Aí apareceu o Marco Aurélio dizendo a mesma coisa, o Fux está desrespeitando o presidente Bolsonaro. Aí apareceu o Gilmar Mendes também dizendo a mesma coisa, isso é um equívoco que o Fux fez, está desrespeitando o presidente Bolsonaro, tem que respeitar o Congresso e a caneta presidencial. E agora, meu amigo, o que você achava? Ah, o Bolsonaro fez uma jogada de mestre. A jogada de mestre deve estar continuando. Se é jogada de mestre do presidente, eu não consigo entender, porque o Fux derrubou. Então o presidente deveria deixar derrubado. Então por que, pelo amor de Deus, o André Mendonça, que serve ao presidente Bolsonaro, entra com uma ação no STF para derrubar a ação do Fux para que o juiz de garantia continue? Então eu já vou passar algumas informações aqui para vocês, porque a AGU entrou com uma ação, vou passar para você o teor dessa ação, tá? Em defesa do juiz de garantia. E o que o André Mendonça escreveu parece que saiu da mão do próprio Toffoli, pois é a mesma defesa que o Toffoli fez, né? Para você ver quem é que está por trás de tudo isso. Então vamos lá, pessoal. Algumas coisas eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, que o Fux, ele suspendeu por tempo indeterminado. E o Fux, como relator, ele pode pegar o juiz de garantia, aquela papelada toda do juiz de garantia, sentar em cima desse negócio e deixar aquilo dali para sempre, ninguém mexe. Porém, essa ação que o AGU está entrando, que o governo está entrando, vai fazer o quê? Vai provocar que o STF rapidamente haja para que haja uma reunião do Conselho, ou seja, de toda a Assembleia do STF. E aí, diante de uma decisão do Conselho do STF,
vai ser difícil a decisão se sustentar. Ou seja, a ação do governo, unido com Dias Toffoli, unido aí que serve o governo, Jorge Oliveira, André Mendonça, que é da AGU, é para que o juiz de garantia funcione sim. Agora, a que serve isso? Isso serve com toda certeza aos corruptos, pois o Augusto Aras já anunciou que o juiz de garantia não vai funcionar para pobre, só vai funcionar para criminosos ricos, vai funcionar apenas para crimes financeiros e de alta monta. Então você entende que o juiz de garantia é para garantia de criminosos, isso aí já está descrito para todos nós. Então eu passo aqui para você e peço, cobre ao presidente Bolsonaro para que o AGU, que serve ao governo, retire essa peça que ele manda aí para o STF tentando derrubar a decisão do Fux. Isso é um absurdo. Olha aí, ó. Isso está em todos os jornais. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu a criação do juiz de garantia. Medida prevista na lei anticrime, disse ele, né? Que sabe que não é do Moro. Essa lei anticrime não é do Moro, essa parte do juiz de garantia. Na avaliação da AGU, a medida prestigia a imparcialidade do julgador. Não viola a Constituição e nem traz impacto financeiro ao orçamento. Pelo amor de Deus, o Fux já disse que traz impacto sim, né? A Associação de Magistrados do Juiz já disseram que vai ter que ser redesenhada todo o sistema judiciário do Brasil. E aí o André Mendonça, seguindo a ordem do Toffoli, né? Ele diz, não traz impacto nenhum. Então o que acontece? Como vocês sabem, o Fux deu a ordem para deixar de forma indeterminada. Mas aí vem essa decisão do AGU, né? Do André Mendonça, que não ataquem o André Mendonça. Essa decisão saiu do governo do presidente capitão Jair Bolsonaro. André Mendonça é um serviçal do governo. André Mendonça não faz nada se o presidente Bolsonaro não lhe autorizar, não lhe mandar. Ele serve à mesa do presidente e ele serve às decisões do presidente Bolsonaro. Então, cobrem ao presidente, que quem manda no André Mendonça é o presidente Bolsonaro. Então não vão ficar de historinha, não. Vamos parar de viajar. Vamos botar o pé no chão e parar com essas narrativas mentirosas. Ah, que o Bolsonaro sancionou o juiz de garantia como uma estratégia de mestre, porque sabia que não teria orçamento. E continua lutando pelo juiz de garantia? O AGU continua defendendo o juiz de garantia? A AGU que defende, que serve ao presidente Bolsonaro? Pelo amor de Deus. A AGU se manifestou na ação apresentada por associações de magistrados e juízes, como a JUF, Associação de Juízes Federais do Brasil, e a AMB, Associação de Magistrados Brasileiro. A advocacia argumenta que a figura do juiz de garantia aprimora o sistema processual e já está em discussão há tempo no Congresso Nacional. Está em discussão, sim, está em discussão também no Judiciário, já houve enquete no Judiciário e foi derrubado dentro do Judiciário. Não passou, né? O André Mendonça sabe que não passou. Mas essa decisão, observe aqui que eu vou passar para você os pontos que o André Mendonça defendeu na sua defesa ao STF, e você percebe que muitas mãos estão envolvidas nessa defesa aqui. Olha aí, primeiro ele diz, sobre o juiz de garantia, principais argumentos do André Mendonça. Legitimidade, ele disse. Para a AGU, as organizações autoras da ação, a AMB e a JUF, não têm legitimidade para apresentar o recurso porque são, como entidade que tem o objetivo de defender os interesses da categoria, o que não seria o caso de alterações no Código de Processo Penal. Então a AGU defende que não pode ter ação da JUF e não pode ter ação da AMB, né? Que é a Associação de Magistrados do Brasil. Outra, separação de poderes. Na manifestação, a advocacia frisa que a interferência do judiciário em questões legislativas deve ser feita de forma excepcional. E aí ele comenta, flagrante incompatibilidade com a Constituição, o que não ocorre no presente caso, avalia a AGU, devendo a vontade democrática do parlamento ser respeitada. Porém, o Fux, na sua defesa, disse que a decisão de fazer uma alteração tão grande no judiciário deveria partir do judiciário e não do legislativo. Então o Fux disse que essa decisão vindo do legislativo não pode ser aceita pelo judiciário, porque é uma decisão que parte do legislativo e não do judiciário. Outra, então o André Mendonça faz uma mistura aqui, né? Mas é que apenas apresentar uma defesa por parte do governo para forçar uma rápida reunião aí do colegiado do STF. Imparcialidade do juiz. Na visão da AGU, a figura do juiz de garantia prestigia a imparcialidade do julgador, afastando-o de possíveis fatores de contaminação subjetiva. Aí ele comenta, a probabilidade de julgadores evita eventuais arbitrariedades e aumenta a possibilidade de acertos nas decisões, contribuindo para que o julgamento seja imparcial. Mentira! O julgamento vai se tornar mais moroso, vai demorar mais, e isso vai garantir, sim, vai garantir que os criminosos saiam, né? É uma defesa a mais para bandido. No ano passado foi o ano em que mais a justiça saiu em defesa de criminosos. E aí você percebe o AGU, que trabalha para o governo Bolsonaro, entrando com essa ação, né, para que o juiz de garantia volte à normalidade, porque estão revoltados com a decisão dada por Fux. E aí continua, e olha que a defesa mais absurda, comentando sobre gasto e trabalho, ó. A AGU afirma que a mudança se trata de uma adaptação à nova lógica processual, não criando despesas ou aumentando a carga de trabalho dos juízes.
Então agora vai ter 2 juízes. Isso não vai gerar despesa, não, jamais, gente. Se um juiz era uma despesa, vai ter 2. Não vai ter despesa. Eu não sei de onde que o André Mendonça está tirando isso, mas ele está seguindo o mesmo pensamento que disse o Toffoli. Ah, não vai ter despesa nenhuma. Vai ter despesa sim, vai ter aumento de coisas sim. Então isso aí é estranho, tá? É muito complicado. Eu quero pedir a vocês o seguinte: cobrem ao presidente Bolsonaro uma ação sobre esse pedido da AGU, porque partiu da mesa do presidente Bolsonaro. Bolsonaro tomou essa decisão. Senão, André Mendonça não agiria, que André Mendonça serve ao governo. Entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Então cobra o presidente e diga: presidente, calma aí, presidente. O Fux botou lá por tempo indeterminado, então deixa esse negócio quieto. Por que o AGU, que te serve, está mexendo nisso? E diga, presidente, se a decisão, presidente, por algum acaso não foi sua, então demita o André Mendonça. Tira esse cara da AGU. Vamos ver o que o presidente vai fazer sobre isso daí. Pessoal, olha, vamos dizer uma coisa pra você. Para de passar pano. Vamos parar de passar pano pra coisa errada. O juiz de garantia é a lei Freixo. É desejo do PT, decisão do PSOL e do PT. O objetivo deles, eles deixaram bem ciente. Eles comemoraram dizendo: juiz de garantia, tá no Twitter do Freixo e tá no Twitter do PT. Eles disseram: o juiz de garantia vai impedir o surgimento de novos juízes como Sérgio Moro, de novos juízes como Marcelo Bretas. O que é isso, gente? Isso é um ataque à justiça do Brasil, sim. E o governo Bolsonaro, a AGU defendendo isso? Pelo amor de Deus. Então eu te peço uma coisa, nação. Te peço uma coisa, você que é patriota de verdade, você que é conservador de verdade, você que é direita verdadeira e não idólatra de político. Cobrem ao presidente sobre essa decisão de André Mendonça. Não aceite esse retrocesso na justiça do Brasil. Eu estou junto com Sérgio Moro, com Janaína Pascoal, com Modesto Carvalhosa e com diversos juristas que eu consultei, que o juiz de garantia, sim, é um retrocesso para a justiça do Brasil e o governo deve deixar isso quieto, pois o Fux já tomou sua decisão como relator, o Fux pode sentar em cima desse negócio e deixar isso quieto, mas essa pressão do governo Bolsonaro para que esse negócio funcione, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, gente, isso é vergonhoso, eu fico indignado com isso. Eu fiz 10 ligações hoje de manhã para que alguém me dissesse: não, isso não veio do governo. Isso foi uma decisão tomada pelo André Mendonça, mas todos diziam para mim unanimemente dentro da AGU em todo o Brasil: não, a AGU serve ao governo. A AGU é advogada do governo e ponto final. Então, se a AGU entrou com essa ação, é uma ação permitida, combinada e que partiu do presidente, capitão Jair Bolsonaro. Entenda, pelo amor de Deus, isso de uma vez. Cobre ao presidente para que largue a mão sobre isso de uma vez e parem de narrativas mentirosas na internet, que já tá chato esse negócio. Ah, eu vou sair do seu canal por causa disso. Meu amigo, aqui eu defendo a verdade. E eu tô com o Sérgio Moro. Eu sou contra o juiz de garantia. E outra, juiz de garantia que dizia que era para garantir a lei para todo mundo. O Ara já entrou com uma ação no STF. E o juiz de garantia só vai servir para ricos e poderosos, tá? Vai servir só para político. Vai servir só para crimes financeiros. Então, meu amigo, juiz de garantia é uma garantia mais que os políticos criminosos não serão presos. Essa é a grande verdade. Obrigado, carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar a curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo e não esqueça da minha viagem. Estarei 7 dias na Bolívia e 7 dias no Uruguai. Tá tendo eleições presidenciais na Bolívia aí e eu quero trazer todos os detalhes para você do que está acontecendo na América do Sul. E quero trazer para vocês o que está acontecendo no Uruguai também, que agora tem um presidente de direita. Nesse número aí em cima, ó, eu geralmente boto aqui, mas é aqui, tá aí para vocês o nosso WhatsApp. Como vocês sabem, estou passando a xícara do canal, a caneca do canal, para vocês me ajudarem nessa viagem. Me chama aí pelo WhatsApp e você quiser ajudar, tem aí na descrição do vídeo vaquinha, apoie-se, nossas contas bancárias, nos ajude como você puder, que com toda certeza vai ser uma viagem que vai nos enriquecer a todos nós. Muito obrigado, carinho da sua audiência, tamo juntos. Qualquer nova informação, eu estarei trazendo para você.